Muito bom dia a todos e muito obrigado, Sr. Dom António. E permitam-me que comece por saudar esta iniciativa do Secretariado Nacional da Educação Cristã em incluir nestas jornadas nacionais o tema que agora aqui nos congrega, as dimensões querigmática e mistagógica da catequese. E nesta saudação incluo também, igualmente, todos os catequistas aqui presentes e em vós todos o trabalho dedicado e persistente para que na Igreja se anuncie o Evangelho às novas gerações e se torne manifesta a beleza da vida cristã. Os catequistas são, em tudo isto, pedras vivas fundamentais desta construção a que somos chamados. Por isso, bem-ajam. Querigma e mistagogia. À partida, pensei, são dois palavrões que não andam propriamente no nosso dia-a-dia, nas conversas do nosso dia-a-dia. Ninguém pergunta ao outro, então, como é que vai o teu querigma? Ou como é que vai a tua mistagogia, não é? Ninguém faz isto. Porque, de facto, estas palavras não fazem parte do léxico habitual da maioria dos cristãos de hoje, ainda que sejam transversais a toda a história da Igreja e da teologia. Mais do que palavras, são, no entanto, desafios a reencontrar aquela fonte que faz nascer a fé e como relação viva e vital, como salvação, como fonte de sentido, de realização e de vida. Permanecem de grande atualidade as palavras de São Paulo VI, do Papa São Paulo VI, na conhecida Evangelii Nunciandi, que continua a ser uma referência para todos nós, quando refere que a catequese jamais poderá ser descurada na evangelização. Porque a inteligência, diz ele, a inteligência das crianças e dos adolescentes tem necessidade de aprender, mediante um sistemático ensino religioso, palavras do tempo, os dados fundamentais, o conteúdo vivo da verdade de Deus, daquela verdade que Deus nos quis transmitir e que a Igreja procurou exprimir de maneira cada vez mais rica no decurso da sua história. Adverte ainda, em seguida, que não podemos correr o risco de ficarmos pela transmissão de conteúdos intelectuais. Antes, devemos privilegiar a experiência concreta da vida. Refere ainda que os métodos devem ser adaptados a idades e circunstâncias, de modo que o anúncio do Evangelho possa consentir que aqueles que o recebem, reparem, retenham na memória, na inteligência e no coração aquelas verdades essenciais que deverão depois impregnar toda a sua vida. E, fim da citação. Para que tal aconteça, será sempre necessária uma preparação adequada dos evangelizadores, pais, catequistas, etc., porque, além disso, sem minimamente negligenciar, seja em que aspecto for a formação das crianças e dos adolescentes, verifica-se, diz ainda Paulo VI, que as condições do mundo atual tornam cada vez mais urgente o ensino catequético, sob a forma de um catecumenato para numerosos jovens e adultos que, tocados pela graça, descobrem pouco a pouco o rosto de Cristo e experimentam a necessidade de Ele se entregar. Compreendemos que este documento de Paulo VI, de 8 de dezembro de 1975, teria hoje outras precisões de linguagem. Além da atualidade do seu conteúdo, cito aqui, e permitam-me, para homenagear este grande Papa e pastor da Igreja recentemente canonizado. Também o magistério posterior continua
a manifestar as mesmas preocupações referidas na Evangelii Nunciandi, de modo particular o documento que certamente todos conhecem, a Catequese Tradende, do Papa São João Paulo II, de 1979. Aqui, quando refere a questão da relação entre catequese e primeiro anúncio, distingue os dois momentos, sem, contudo, deixar de reconhecer que, na prática, a realidade é outra. E cito: a especificidade da catequese distinta do primeiro anúncio do Evangelho, que suscita a conversão, visa o duplo objetivo de fazer amadurecer a fé inicial e de educar o verdadeiro discípulo de Cristo mediante um conhecimento mais aprofundado e sistemático da pessoa e da mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na prática, porém, a catequese, mantendo embora esta ordem normal, deve ter em conta que muitas vezes não se verificou a primeira evangelização. Isto é muito importante. Certo número de crianças batizadas na primeira infância chega à catequese paroquial sem terem recebido qualquer outra iniciação na fé e sem terem ainda uma adesão explícita e pessoal a Jesus Cristo. Sem terem ainda uma adesão explícita e pessoal a Jesus Cristo. Têm somente a capacidade para acreditar que lhes foi conferida pelo batismo e pela presença do Espírito Santo. E, finalmente, para acabar com o magistério, haveria muito mais a dizer, referir que o Diretório-Geral da Catequese, que também todos conhecem, de 1997, faz eco e aprofunda estas afirmações da Catequese Tradende, dizendo que o primeiro anúncio que cada cristão é chamado a realizar participa do ID que Jesus propôs aos seus discípulos. Implica, portanto, o sair, o apressar-se e o propor. Parece que o Papa Francisco já tinha estado aqui na elaboração do diretório. O sair, o apressar-se e o propor. A catequese, por outro lado, parte da condição que o próprio Jesus indicou quando diz aquele que acreditar, aquele que se converter, aquele que se decidir. As duas ações são essenciais e reclamam-se mutuamente. Ir e acolher, anunciar e educar, chamar e inserir. Permitam-me ainda que, em jeito de introdução, vos manifeste algumas preocupações que podem iluminar quanto apresento de seguida e que, creio, sejam também algumas preocupações vossas. Quem experimenta no dia-a-dia da missão pastoral a inquietação da transmissão da fé às novas gerações, de modo particular na catequese da infância e adolescência, sente muitas vezes que vai ensinando conteúdos que não informam a vida e que correm o risco de não atingir os objetivos desejados. Deparo-me muitas vezes com um cenário preocupante para o qual, em conjunto com a comunidade onde sou pároco, tenho procurado ensaiar algumas respostas. Temos na paróquia cerca de 300 crianças e adolescentes num dos centros de catequese e destes, menos de metade participam regularmente nas celebrações da comunidade. Com frequência, estou a celebrar e vejo dezenas de crianças que os pais, literalmente, despejam à porta quando se aproxima o final da celebração. E pergunto-me, o que fazer para motivar esta gente para a participação na vida da comunidade e na celebração eucarística? A que se deve esta atitude? Poderá a catequese prescindir da celebração? Será que a catequese tem ajudado a reconhecer a comunidade como lugar de encontro, como ainda há tão pouco tempo nos afirmavam os nossos bispos? Será que as celebrações que fazemos não são capazes de atrair os mais novos
a uma participação viva, inclusiva e frutuosa? Será que as linguagens que usamos não são perceptíveis e já não conseguem falar de modo significativo às novas gerações? Ou será que não estamos a conseguir formar as pessoas e introduzi-las na profundidade e na beleza significativa do encontro, conhecimento de Cristo e dos sinais da fé? Certamente que todos temos algo a dizer na resposta a estas questões. E o tema que aqui nos congrega, longe de se esgotar, desafia-nos a iluminar o caminho em ordem a algumas respostas para estas e outras realidades semelhantes. O mundo mudou. É verdade, o mundo mudou. E os velhos pressupostos alteraram-se a cada passo e continuam a alterar-se. Os ambientes culturais mudam a um ritmo que não controlamos. E, no entanto, somos chamados a ver em tudo isto não desgraças, como às vezes acontece, mas desafios que o Espírito nos oferece para lhe respondermos de forma ousada e confiante. De forma ousada e confiante. Não será por acaso que a proposta desta reflexão parta justamente da exortação do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, que quero acreditar que todos já leram. No capítulo 3, onde aborda a questão do anúncio do Evangelho, diz ele: depois de considerar alguns desafios da realidade atual, quero agora recordar o dever que incumbe sobre nós em toda e qualquer época e lugar, porque não pode haver verdadeira evangelização sem o anúncio explícito de Jesus como Senhor. E sem existir uma primazia do anúncio de Jesus Cristo em qualquer trabalho de evangelização. Uma primazia do anúncio de Cristo. Uma evangelização entendida como o jubiloso, feliz, paciente e progressivo anúncio da morte salvífica e ressurreição de Jesus Cristo há de ser a vossa absoluta prioridade. Acho isto absolutamente espantoso e desafiante. Há de ser a vossa absoluta prioridade. E é justamente aqui que eu pego para falar do querigma. O querigma, prioridade absoluta. Prioridade absoluta. Afinal de contas, voltando à brincadeira do princípio, o que é o querigma? O que queremos dizer quando dizemos querigma? Antes de mais, primeiro anúncio do Evangelho. Convite à conversão e à descoberta da beleza da fé que penetra o coração. Descoberta da beleza da fé, isto é, do encontro com Jesus, um encontro vivo, um encontro envolvente, um encontro que envolve os nossos 5 sentidos, um encontro que nos faz render diante de Jesus. Se eu não me encontro e não me rendo a Jesus, jamais consigo perceber isto. Jamais consigo acolher a palavra dele. Jamais me consigo atirar confiante para ele. Um encontro que transforma a vida e insere na comunidade dos salvos pelo mistério pascal de Cristo, da sua paixão, morte e ressurreição. Isto é o querigma. E já estáis a ver que isto é a nossa vida e a nossa vocação. Porque quem experimenta isto não pode fazer nada na vida sem anunciar isto. Segundo o ritual da iniciação cristã dos adultos, eu peço desculpa, mas como o Sr. D. António me apresentou, eu sou de liturgia, portanto, tenho de lá ir a toda a hora. E, portanto,
segundo o ritual da iniciação cristã dos adultos, que serve de modelo ao estilo catecumenal que informa toda a prática catequética, temos 4 tempos ou etapas. Um primeiro tempo, o pré-catecumenado, caracterizado pela primeira evangelização. Um segundo tempo, que continua o primeiro, o catecumenado, propriamente dito, destinado a uma catequese completa. Estamos sempre aqui na iniciação cristã. Um terceiro tempo, chamado também de purificação e iluminação, para obter uma preparação espiritual mais intensa, imediata, para os sacramentos da iniciação. E um último tempo, que é um tempo que nunca acaba, que é o tempo da mistagogia, marcada por uma experiência aprofundada dos sacramentos recebidos e da vida em comunidade. Podem ver isto nos preliminares do ritual da iniciação cristã. É uma das coisas que complementa todas as nossas formações, é às vezes ir ler os preliminares dos livros litúrgicos, tão cheios de sugestões catequéticas e de propostas de reflexão sérias. O pré-catecumenado é o início do caminho. E sublinho aqui a palavra caminho. Este primeiro passo reveste-se hoje de grande importância, dado o ambiente de agnosticismo, indiferença e dispersão que afasta as pessoas da fé. Não sei se já repararam. Eu reparo. Há certamente no coração das pessoas uma atração para Deus, para os cuidados do mundo, mas os cuidados do mundo, a cultura materialista em que vivemos, o relativismo reinante e a inclinação para o pecado abafam a sensibilidade espiritual. Por isso, os fiéis, mais conscientes e ativos, tanto pastores como consagrados e leigos, devem empenhar-se ativamente na missão de ser luz do mundo para que, com a graça de Deus e através do seu testemunho de vida cristã, despertem os nossos contemporâneos para a fé cristã. O despertar da fé é hoje, como sempre, um desafio à missão evangelizadora da Igreja. Procurem, nesse sentido, os pastores e colaboradores da pastoral dar a conhecer aos descrentes e afastados o rosto verdadeiro de Deus e do seu Filho, Jesus Cristo, através de experiências de primeiro anúncio, querigma, que desperta a fé e a conversão. Todo o tempo do pré-catecumenado destina-se a esta evangelização a fim de que amadureça com sinceridade o desejo de seguir a Cristo e de pedir o batismo. É, portanto, um período de clarificação dos motivos para se tornar cristão. E acabo de citar, um documento da minha diocese, redigido depois por Dom Manuel Pelino, que bem conhecem, chamado Celebrar os Sacramentos na Fé da Igreja. São as orientações pastorais da diocese para os sacramentos da iniciação. Se dizemos isto acerca da iniciação cristã dos adultos, com maioria de razão, devemos considerar a importância deste primeiro anúncio aos que nos são confiados no âmbito da catequese. Longe vão os tempos onde este anúncio do núcleo fundamental da fé se fazia em contexto familiar. Eu digo isto, mas tenho a consciência que ainda se faz. Não sou assim tão... porque tenho conhecimento de situações muito concretas onde isto ainda acontece e em muitos lugares, certamente vocês têm muitas experiências também positivas e felizes onde isto ainda acontece, mas sabemos que na maioria dos casos já não acontece. Longe vão os tempos, por isso, onde este anúncio do núcleo fundamental da fé se fazia em contexto familiar. Era bebido com o leite materno e alimentado no seio das famílias que tinham, no ritmo celebrativo da comunidade cristã, o espaço normal de encontro com Cristo e da celebração dos seus mistérios. Eu lembro-me, na minha experiência pessoal, de ir à missa sem perceber nada do que lá estava a fazer. E lembro-me de, num momento muito específico da missa, hoje posso dizer que os meus pais eram uns bons mistagogos, porque
A dada altura, joelhávamos para a consagração e o meu pai e a minha mãe, eu estava um de cada lado, segredavam umas coisas ao ouvido que eu só ouvia. Mais tarde, ainda hoje me comovo com isto, ao pensar isto. O que é que eles me estavam a dizer? Estavam-me a dizer, no momento da consagração, aquelas palavras que eles próprios diziam: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Isto era a transmissão da fé na família. Era o modo como a família educava na fé. Só que não queriam fazer barulho e eu ficou-me só o... O risco de reduzirmos a fé cristã a uma mera referência cultural é tão velho quanto perigoso, mesmo catastrófico. E sublinho isto, porque esta é uma tentação muito grande em muitas latitudes. O risco de reduzirmos a fé cristã a uma mera referência cultural é tão velho quanto perigoso, mesmo catastrófico. A fasquia baixa arrisca-se a uma atitude de resignação consolatória que nos vai sossegando com a ideia de que alguma coisa lá fica. Isto é terrível. Alguma coisa lá fica, Senhor Padre, o que é que a gente há de fazer? Não é? Um dia eles vão se lembrar, talvez. É verdade, poderá ficar alguma coisa, mas correrá o risco de permanecer apenas como uma mera referência cultural. E porquê? Porque não chegou a acontecer o anúncio fundamental que envolve a pessoa toda, aquele que desperta a fé e conduz ao encontro vivo com o Cristo da Páscoa e que passa a ritmar toda a existência cristã. A isto alude o Papa Francisco, e vou-me servir dele ao longo desta comunicação, no número 163 da mesma exortação apostólica. Diz ele: voltámos a descobrir que também na catequese tem um papel fundamental o primeiro anúncio, o quérigma, que deve ocupar o centro da atividade evangelizadora. Portanto, o quérigma, este anúncio do núcleo fundamental da fé, que leva ao encontro vivo com uma pessoa viva, que é Cristo, que entra na vida daquele a quem anunciamos, está no centro da atividade, da nossa atividade evangelizadora e de toda a tentativa de renovação eclesial. Acho piada que o Papa lhe chame tentativa, porque ele sabe bem que isto vai-se lá por tentativas. E o que existe da nossa parte, uma coisa que se chama, antigamente até havia um catecismo que se chamava perseverança, não é? Existe perseverança da nossa parte. O quérigma é trinitário. É o fogo do Espírito que se dá sob a forma de línguas e nos faz crer em Jesus Cristo. Reparem cada palavra. Voltem depois aqui ao número 163 da Evangelii Gaudium. É o fogo do Espírito que se dá sob a forma de línguas, e estas línguas dizem muita coisa, como sabem, e nos faz crescer em Jesus Cristo, que com a sua morte e ressurreição, sempre a referenciar ao mistério pascal, nos revela e comunica a misericórdia infinita do Pai. E depois diz uma coisa muito direcionada a vós. Na boca do catequista volta a ressoar sempre o primeiro anúncio. Sublinha isto. Escrevam, na minha boca tem de voltar a ressoar sempre o primeiro anúncio. E o que é este primeiro anúncio? Diz o Papa. Jesus Cristo ama-te. Deu a sua vida para te salvar. E agora vive contigo todos os dias para te iluminar, fortalecer e libertar. Escrevam a letras garrafais em todos os vossos apontamentos, voltar a ler, meditar e concretizar o número 163 da Evangelii Gaudium. Continua o Papa. Ao designar-se como primeiro anúncio, não significa que o mesmo se situa no início
e que em seguida se esquece ou se substitui por outros conteúdos que o superam. É o primeiro em sentido qualitativo, porque é o anúncio principal, aquele que sempre se tem de voltar a ouvir de diferentes maneiras e aquele que sempre se tem de voltar a anunciar. De uma forma ou de outra, durante a catequese, em todas as suas etapas e momentos. Por isso, também o sacerdote, como a Igreja, deve crescer na consciência da sua permanente necessidade de ser evangelizado. Fim de citação. Em termos de prática catequética e de toda a formação cristã, parece-nos ver aqui o mesmo espírito da afirmação de Paulo ao seu discípulo Timóteo, quando, na 2 Timóteo 4, lhe diz que deve anunciar a palavra oportuna e inoportunamente. O anúncio do núcleo fundamental da fé, do querigma, nunca está acabado. Não se deve pensar, diz o Papa ainda, que na catequese o querigma é deixado de lado em favor de uma formação supostamente mais sólida. Esta é a nossa tentação de sempre, de sempre. É para vós, catequistas, para nós padres, andamos sempre à procura do último grito da maçã reineta. E depois vamos a abrir aquilo e valha-me Deus. É preciso ter cuidado. Nada há mais sólido, diz o Papa, mais profundo, mais seguro, mais consistente e mais sábio que esse primeiro anúncio. Grande Papa, grande Papa. Toda a formação cristã é primariamente o aprofundamento do querigma, que se vai cada vez mais e melhor fazendo carne. Em quem? Em nós. O primeiro destinatário do querigma sou eu. E se eu for um bom destinatário, de certeza que serei um bom comunicador, um bom transmissor. Porque o nosso drama, todos nós padres, eu aqui excluo os senhores bispos, porque têm graças e dons especiais, mas nós padres, diáconos, leigos, corremos o risco de falar de muitas coisas que não entraram e ninguém consegue falar convictamente daquilo que não o habita. Nós somos os primeiros destinatários deste anúncio e temos de voltar a ele a cada momento. Perceber que quando rezamos é esse anúncio que acolhemos e alimentamos. É desse anúncio que vivemos. Há um prefácio do Tempo Comum que diz: em vós vivemos, nos movemos e existimos. Este viver, mover-se e existir, a partir deste encontro vital, determinante, fundamental, enfim, fazer disto carne, que nunca deixa de iluminar a tarefa catequética e permite compreender, continua o Papa, adequadamente o sentido de qualquer tema que se desenvolve na catequese. Tudo parte daqui. Como o Concílio chama, e vou dizer isto a seguir, a Eucaristia, como fonte e cume da vida cristã, o querigma também é a fonte e o cume de todo o nosso testemunho cristão. Tal como a Eucaristia. Bom, mas é o anúncio que dá resposta ao anseio de infinito que existe em todo o coração humano. Esta afirmação da centralidade do querigma em toda a ação pastoral é um dos desafios mais exigentes, sem dúvida, mas também mais belos, mais felizes e que, em boa verdade, mais nos deve sossegar, porque isto poupa-nos muito trabalho quando pensamos em programas pastorais. Há para aí tanto papel, tanto cordel em termos de planos pastorais, onde às vezes isto falha. E depois falha o resto, claro. Bom, não é aqui o lugar. Trata-se sempre e só de partir de Cristo,
do conhecimento e da compreensão do seu mistério e do testemunho vivo. Trata-se aqui, poderíamos lembrar, do estilo franciscano, tão querido ao Papa Francisco, quando ele, citando São Francisco, diz: se necessário, é preciso anunciar sempre o Evangelho, se necessário, também com palavras. Mas o Papa vai mais longe e aponta as características do anúncio. E aponta-as em 4 pontos. Primeiro, que exprima o amor salvífico de Deus como prévio à obrigação moral e religiosa. Por isso é que nós chamamos catequese, não chamamos doutrina, não é? Já foi. Que exprima o amor salvífico de Deus como prévio à obrigação moral e religiosa. A obrigação moral e religiosa deixou de ser importante de modo nenhum, mas tem de partir lá, do início, de tal experiência viva, de encontro vivo com Jesus. Senão, a moral cristã é uma espécie de canga da nossa vida e não algo que nos liberta e nos torna felizes. Segundo, que não imponha a verdade, mas faça apelo à liberdade. Eu só consigo apreender a verdade se for livre. Diz Paulo, não é? Foi para a verdadeira liberdade, foi para a verdadeira liberdade que Cristo vos libertou. Em terceiro lugar, o Papa refere que seja pautado, reparem, pela alegria, o estímulo, a vitalidade e uma integralidade harmoniosa. Que sejam positivos, otimistas, confiantes. Não sejam uma espécie de viúvos em depressão. Às vezes nós na igreja somos assim uma espécie de viúvos e viúvas em constante depressão e ainda por cima de pantufas calçadas e portanto, com dificuldade de andar. Reparem, a alegria, o estímulo, a vitalidade. Isto não dá. É isto que não dá ou é você que não presta? Apetecia perguntar. É porque isto dá, e dá sempre. Desde que sejamos capazes de acreditar. E como é que somos capazes de acreditar? Acolhendo este anúncio. Experimentando. E por fim, que não reduza a pregação a poucas doutrinas, por vezes mais filosóficas que evangélicas. Vocês não imaginam a atualidade que isto tem. Vão ao YouTube ver certas pregações que por lá andam, vindas de muitas partes do mundo em língua portuguesa, e mesmo da nossa parte, e vejam o que é que aquilo é. E para espanto de todos, e vejam o número de visualizações. Que não reduza a pregação a poucas doutrinas, por vezes mais filosóficas que evangélicas. Continuamos a ter pregadores com tal criatividade que conseguem anunciar o Evangelho sem nunca falar dele. E de seguida, indica ainda as atitudes do evangelizador. Também em 4. As nossas atitudes. Primeira, proximidade. O evangelizador não pode ser um especialista em toca e foge. A nossa pastoral, a nossa ação, não pode ser: olha, espera aí que vou ali num instante dar catequese. Não se vai, tem de se estar. A proximidade exige um estar, exige uma disponibilidade interior e exterior. A proximidade exige a capacidade de conhecer, de entrar em relação, de olhar olhos nos olhos, de assumir as alegrias, as tristezas, as esperanças, como diz a Gaudium et Spes, daquelas pessoas, ainda que aquelas pessoas sejam muito tenras na idade. Exige esta proximidade. Podíamos gastar aqui só uma conferência só com isto. O segundo, a abertura ao diálogo.
Isto é, chegar lá à sessão de catequese, ao encontro de catequese, e dizer: aqui quem sabe sou eu e vocês vão ouvir e pronto. Não é? É tudo o contrário disto. A abertura ao diálogo. O diálogo pressupõe uma relação de escuta, de acolhimento, de palavra oportuna, de sabedoria, de discernimento. Um terceiro ponto que o Papa refere e que a gente precisa tanto é a paciência. Imagina, a paciência, a virtude da paciência. É verdade, porque às vezes andamos tão... Bom, não posso ter, senão não chego ao fim. E o quarto ponto, o acolhimento cordial que não condena. Eu disto dispenso-me falar, porque acho que o diácono Paulo Campino vai falar disto amanhã, e, portanto, o acolhimento cordial que não condena. Eu dou-vos um exemplo, não resisto a dar-vos. Aqui há dias, uma avó disse-me assim: ó, Sr. Padre, este ano não inscrevi o meu menino na catequese, o meu neto, que tem 9 anos. E porquê? Porque ele é filho de pais separados. E o catequista falou da família. E o miúdo contou a sua história. E ao contar a sua história, a reação que teve do outro lado foi dizer: mas isso é má normalidade. Então o miúdo, que era esperto, é um miúdo daqueles que é muito meu amigo, embora a gente se veja pouco, mas ele acha que eu sou um grande amigo dele. Pronto. Eu manda sempre cumprimentos para mim, eu mando cumprimentos para ele. Fui eu que o batizei, já crescido. Enfim. Entretanto, agora, o que é que eu vou fazer? Olha, vou ter de o visitar durante um ano para ver se para o ano consigo inscrever outra vez na catequese. Este acolhimento cordial que não condena, o respeito pela história de cada um. Nós hoje temos imensos miúdos nas nossas catequeses que têm estas enfermidades todas e habituaram-se a viver com isto, e sabe Deus quanto sofrem com isso. Portanto, se pudermos não entrar aqui a condenar, já chega ao que a vida condenou. Bom, o querigma, enquanto anúncio do mistério pascal e consequente convite à inserção em Cristo, mediante os sacramentos da iniciação cristã, conduz à Eucaristia como fonte e cume de toda a vida cristã. Aqueles que se converteram a Jesus Cristo e foram educados à fé por meio da catequese, ao receberem os sacramentos da iniciação cristã, o batismo, a confirmação e a Eucaristia, são libertados do poder das trevas, mortos com Cristo, sepultados com Ele e ressuscitados com Ele, recebem o espírito da adoção de filhos e com todo o povo de Deus celebram o memorial da morte e ressurreição do Senhor. Daqui, da Eucaristia, brota um dinamismo de amor e de vida que parte do Pai por meio do Filho e é derramado nos crentes, realizando a plena comunhão com Deus. O querigma conduz para aqui, para a plena comunhão com Deus. Quem me come viverá por mim. Uma comunhão que nos assimila. A Eucaristia oferece-nos esta possibilidade de experimentar já aqui esta comunhão inteira, ainda que esta se realize plenamente e definitivamente na eternidade. Era à luz disto que São Cirilo de Alexandria foi um grande homem do querigma e da mistagogia. São Cirilo de Alexandria dizia: quando na nossa busca espiritual chegamos à profundidade dos mistérios que nos dão a vida e nos são oferecidos pelo Senhor dons admiráveis, superiores a todas as nossas expectativas, como viático de imortalidade, então devemos seguir com ardor as delícias destes mistérios. Tornados participantes da vocação celeste, corramos depressa para a Eucaristia, revestidos de fé sincera, como de uma veste nupcial. É Cristo que hoje nos acolhe. Reparem neste hoje. É Cristo que hoje nos acolhe no seu banquete. É Cristo que hoje nos serve. Aquele Cristo que ama os homens e os sacia. Acolher o Evangelho, o primeiro anúncio, conduz-nos para aqui.
para saborear isto, para viver isto. É justamente esta vocação celeste e esta fé sincera recebida no batismo que habilita o cristão para acolher o dom da Eucaristia, na qual recebe a vida divina que é Cristo. Com razão, o Concílio Vaticano II afirma na Lumen Gentium que os fiéis, participando neste sacrifício da Eucaristia, que é a fonte e cume de toda a vida cristã, oferecem a Deus a vítima divina e oferecem-se a si mesmos com ela. E pela comunhão do corpo de Cristo, manifestam de modo concreto a unidade do povo de Deus. Está aqui uma síntese interessante. Acolhido o primeiro anúncio, o querigma, percorrido o caminho na comunidade, assumindo os passos concretos da vida cristã através dos sacramentos da iniciação, então o cristão está apto para o louvor, para o testemunho e para a missão. Só aqui, percorrido este caminho, o cristão está apto para o louvor, Eucaristia, testemunho e a missão. Fixemos-nos agora na mistagogia. Mistagogia e catequese. Eu não sei se estou atrasado, mas pronto, quando for para parar, digo. Como afirmei no início desta comunicação, devemos, antes de mais, esclarecer os termos. Das primeiras gerações cristãs até aos nossos dias, mistagogia diz respeito à dinâmica da iniciação cristã. Eu advirto para uma coisa, que é, às vezes falamos de mistagogia como uma coisa do passado. E parece que passamos a vida a fazer arqueologia litúrgica e arqueologia teológica com a palavra mistagogia. Quando a mistagogia é transversal a toda a vida da Igreja até aos nossos dias, e como vemos, o Papa vai repropô-la de uma maneira ousada e corajosa. Bom, volto ainda ao documento da Diocese de Santarém, que atrás citei, que diz o seguinte: depois da celebração dos sacramentos da iniciação, o eleito passa a chamar-se neófito. Sabe o que é que isto quer dizer, não é? Iluminado, cheio de luz, acabado de ser aceso, digamos assim. E é da vida nova na luz da fé que agora se trata. Por isso, é necessário um tempo para treinar e saborear intensamente o dom recebido. Em boa verdade, este tempo é toda a vida cristã, até ao fim. Passada a última porta da iniciação, os que foram iluminados são livres cidadãos da Igreja, cristãos completos, santos, justos, herdeiros, membros de Cristo e templos do Espírito Santo. Não resiste, Santo Agostinho tem, num sermão da oitava da Páscoa, tem uma expressão de uma afeição que nos parte. Quando ele diz: saúdo-vos a vós, crianças acabadas de nascer, filhinhos diletos da prole eclesial. A maneira como se vivia a iniciação cristã na Igreja Antiga manifesta uma tal ternura com os que caminharam persistentemente para o batismo, que, celebrado o batismo, o próprio bispo se sente pai deles. E um pai, desculpa a expressão, um pai babado. Isto é, felicíssimo pelo que aconteceu àqueles que acabaram de nascer. E então é a partir daí que vem toda a preocupação pastoral com aqueles que acabaram de nascer. Isto é, eles têm de saber o que lhes aconteceu para poderem viver em cheio o que lhes aconteceu. A mistagogia. A comunidade, continua o documento, juntamente com eles, aprofunda o mistério pascal e procura traduzi-lo cada vez mais na vida pela meditação do Evangelho, pela participação na Eucaristia e pelo exercício da caridade cristã. Isto é o Rica, no número 37. Os neófitos procuram entrar em relações mais íntimas com os fiéis e participar mais ativamente na vida e na missão da comunidade cristã. São incentivados a tornarem-se testemunhas da fé. O lugar principal
disto tudo, da mistagogia, diz-se no documento, são as missas dos neófitos, ou seja, as missas dos domingos da Páscoa. Nesta etapa procura-se o aprofundamento e a interiorização dos sacramentos recebidos e da vida nova dos filhos de Deus. Na boa tradição patrística, bem conhecemos as catequeses de São João Crisóstomo, que com desvelos de pastor atento e solícito vai explicando aos que receberam os sacramentos da iniciação o que lhes aconteceu e com ele toda a tradição patrística. Assim percebemos que a mistagogia é um termo que diz respeito a todos, pastores, teólogos também, catequistas, agentes pastorais, comunidade, e obriga-nos a uma profunda renovação da linguagem eclesial. Sublinho isto, uma profunda renovação da linguagem eclesial. A grande tradição mistagógica, sem deixar de ser um modo de refletir e pensar, é, antes de mais, um modo de falar, de transmitir, de testemunhar, de mostrar. A linguagem metafórica e o recurso à analogia conduz-nos a novos modos de exprimir a revelação e a fé. Esta mudança de linguagem não é uma simples renovação das expressões pastorais. Atenção, não é uma simples renovação das expressões pastorais, homiléticas ou catequéticas, mas uma nova experiência da verdade e do mistério. É isto que nos permite perceber a afirmação do conhecido cardeal O'Malley, quando, num livro publicado em 2010, chamado Que Cosa é Sucesso nel Vaticano II, o que é que aconteceu no Vaticano II, ele diz que o Concílio Vaticano II foi um evento linguístico. O Concílio Vaticano II foi um acontecimento linguístico, fazendo-nos entender que a linguagem não é apenas um instrumento do pensamento, mas um novo modo de dizer, um novo modo de se dizer, um novo modo de se manifestar. Só entenderemos isto se aceitarmos que a iniciação à fé não provém apenas da sabedoria dos conceitos, mas também da sabedoria das ações, sobretudo, da sabedoria das narrações, da música, dos espaços, dos tempos, das relações, dos encontros, dos perfumes. Deste modo, entendemos a urgência da mistagogia na raiz da experiência, da revelação e da fé. Este assunto não deixou de ocupar o Papa Francisco na Evangelii Gaudium. Onde dizer, para ler Evangelii Gaudium tínhamos ficado em casa. Tenham paciência, pelo menos lemo-la todos. Reconhecendo aí a urgência de novos passos em ordem ao que designa de iniciação mistagógica, que significa essencialmente duas coisas, diz o Papa: a necessária progressividade da experiência formativa, na qual intervém toda a comunidade, e uma renovada valorização dos sinais litúrgicos da iniciação cristã. É curioso que o Papa ponha em primeiro lugar a comunidade. A progressividade da experiência formativa na qual intervém, diz ele, toda a comunidade. É preciso cuidar da comunidade. Pronto. Muitos manuais e planificações ainda não se deixaram interpelar pela necessidade de uma renovação mistagógica, que poderia assumir formas muito diferentes de acordo com o discernimento de cada comunidade educativa. O encontro catequético, diz o Papa, é um anúncio da palavra e está centrado nela. É verdade.
mas precisa sempre de uma ambientação adequada e de uma motivação atraente, do uso de símbolos eloquentes, da sua inserção num amplo processo de crescimento e de integração de todas as dimensões da pessoa, num caminho comunitário de escuta e de resposta. Temos aqui uma questão muito séria, que sabem bem que em catequese e na pastoral é sempre importante, que são as questões ligadas à antropologia. Bom, já o Sínodo Extraordinário de 1985, colocou na ordem do dia a questão da mistagogia, afirmando a sua atualidade e apontando-a entre os elementos fundamentais para a renovação da liturgia. Diz: as catequeses, como já acontecia no início da Igreja, devem voltar a ser um caminho que introduza na vida litúrgica, sejam, por isso, catequeses mistagógicas. Passados tantos anos, podíamos perguntar-nos em que ponto estamos relativamente à resposta a este desafio. Penso que este magistério do Papa Francisco diz-nos também que estamos a avançar na resposta e que o trabalho todo que tem sido feito pelo Secretariado Nacional, etc., e pelas tentativas que vamos fazendo, já são resposta. Mas temos de continuar a perguntar para não nos distrairmos. A catequese mistagógica está a ser praticada nas nossas comunidades e devidamente adaptada às novas gerações? Certamente que haverá boas experiências neste âmbito e todos estamos convencidos da atualidade deste método, mas é necessário descobrir a sua urgência e necessidade para que a linguagem litúrgica e a celebração dos mistérios da fé possam ser entendidos, acolhidos e vividos por quem neles participa. Eu sublinho, entendidos, acolhidos e vividos. E os símbolos da nossa fé possam falar de novo àqueles a quem se dirigem. É dramático a gente estar tão convencidos da beleza daquilo a que somos chamados a viver e a celebrar, e a resposta é sempre a mesma: que seca. É quase, às vezes sinto-me como Jesus no Evangelho, que diz: a que hei de comparar esta geração? Tocámos flauta e não dançaste. É um desafio permanente que chega a ser dramático na nossa ação. Bom, dramático, felizmente dramático, porque é muito desafiante. Desculpem lá estes apartes. Na verdade, não haverá vida litúrgica autêntica sem o conhecimento do mistério celebrado na liturgia. E podíamos dizer que não haverá vida cristã autêntica sem isso. Teremos sempre de responder à pergunta: o que significa este rito, este gesto, esta palavra? É, no fundo, a pergunta velha da tradição judaica. Porquê é que tu fizeste isto? E então depois relata-se a Páscoa. Lembram-se do Êxodo 12, está lá bem claro. Aliás, o próprio Jesus, no contexto da última ceia, depois de lavar os pés aos discípulos, pergunta-lhes: compreendeis o que vos fiz? O próprio Jesus faz-se intérprete, mistagogo, exegeta do seu gesto. Diz ele: se eu, que sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Isto é mistagogia. Tal como nos gestos eucarísticos do pão e do vinho, também no lava-pés se encerra todo o mistério de Cristo, todo o sentido da sua existência. Compreender estes gestos significa conhecer Cristo. Conto-vos uma história só para não dormirem, que eu achei de uma candura. Eles não me levam a mal. Um miúdo de um dos casais, da equipa de casais, de uma das equipas de casais que eu acompanho, este ano na praia, ele tem trissomia. Estava com os primos e às tantas, ele gosta muito de brincar às missas. E então quis na areia brincar às missas. E diz para uma prima, diz: a menina espera aqui, que eu já venho para brincarmos às missas. E pega num balde, vai ao mar, traz um balde de água e diz à prima: agora a menina sente-se, porque vamos brincar uma missa especial.
e começa a lavar os pés à prima. Aquele miúdo tinha ido à missa de Quinta-feira Santa e percebeu o que era o lava-pés e que aquilo também era missa. Não é extraordinário? Não é extraordinário? Bom, desculpem lá esta parte. A mistagogia oferece-nos um caminho seguro para um conhecimento aprofundado do mistério de Cristo. Já o disse. Precisamos de introduzir cada vez mais este método no âmbito da catequese para conduzirmos as novas gerações numa compreensão mais efetiva e afetiva da celebração. Sublinho aqui a dimensão afetiva, porventura muito esquecida e às vezes perigosamente valorizada. Sublinho perigosamente. Durante muito tempo, muitos pensaram que poderíamos prescindir dos afetos na transmissão da fé. Chegamos às vezes a outros tempos que reduzimos a transmissão da fé a meros afetos. Aquele que participa na liturgia sem conhecer o mistério é semelhante a um dançarino que vai dançando sem ter o sentido e o ritmo da música e a sua dança torna-se num circo, num espetáculo jocoso. A mistagogia é assim conhecimento do mistério narrado nas Escrituras, celebrado na liturgia e manifestado na vida. Tal como a exegese espiritual das Escrituras leva ao conhecimento de Cristo, lembram-se da velha expressão de São Jerónimo, que ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo, assim a mistagogia, enquanto exegese espiritual da liturgia, é também conhecimento e inteligência espiritual de Cristo. Podíamos dizer que ignorar a liturgia é também ignorar a Cristo. No âmbito da catequese da infância e adolescência, como utilizar o método mistagógico para a transmissão da fé? O estilo e o conteúdo das nossas catequeses estão efetivamente neste comprimento de onda? Os mais novos são verdadeiramente iniciados na compreensão do que são convidados a celebrar nos sacramentos e nas expressões da vida cristã da comunidade? E encaminho para terminar. Querigma e mistagogia são dois momentos fundamentais que permanentemente se cruzam, esclarecem e completam. Um anúncio que todos os dias se assume como primeiro a acolher e a fazer. Primeiro a acolher e a fazer. Acolher e fazer. Não é fazer e acolher. Acolher e fazer. Uma mistagogia que a cada momento serve o anúncio primeiro, o esclarece, ilumina e reinventa para que seja assimilado, assumido e transmitido em linguagens claras. A mistagogia exige linguagens claras, linguagens verbais e não verbais. Verbais e não verbais. E por todos compreendidas. Estamos diante de desafios inesgotáveis e exigentes. Não podemos correr o risco de confundir mistagogia com criatividades espontâneas, fundadas nos afetos do momento, mas isto é muito perigoso, hein? Há gente especialista nisto. Senhor Padre, isto aconteceu com um padre meu amigo. Senhor Padre, temos de preparar a Vigília Pascal com toda a gente. Nós aqui nunca seguimos o ritual, o missal romano. Por isso precisamos de nos reunir quanto antes para ver como é que vamos organizar a estrutura da Vigília Pascal deste ano. Diz-lhe o padre. Então, olha, se nunca seguiram, vamos inovar este ano. Vamos seguir o missal romano. E parece que a coisa até correu bem. É verdade, as criatividades espontâneas fundadas nos afetos do momento são perigosas.
Temos de fundar tudo isto numa sólida, exigente e completa formação cristã, teológica, bíblica e catequética. Tendo bem presente a afirmação velha de Romano Guardini, foi um grande homem da liturgia, quando nos diz que a liturgia é sentimento plenamente dominado. Não nos diz que é a ausência de sentimento, mas de sentimento plenamente dominado. O domínio de si não quer dizer que não se tenha sentimentos, que os sentimentos não transpareçam na celebração. Como o outro que estava num grande congresso eucarístico no Brasil, levou a Assembleia ao rubro do delírio da música que lhes propôs e dos saltos e dos batimentos. Cá às tantas, passou 10 minutos a gritar à Assembleia: passemos à missa, passemos à missa, já chega, passemos à missa. É preciso cuidado. Quem contava isto era o Cônego Zé Ferreira, portanto já não há perigo. Foram tempos. O testemunho assumido, manifestado naquela tensão de sintonia com o que dizemos. Eu gosto muito de falar desta tensão de sintonia, porque normalmente quando ouvimos a palavra tensão, achamos sempre que é uma palavra negativa. Não é. Mal de vocês, se os vossos miúdos, em algumas sessões, em alguns encontros de catequese, não tiverem esta tensão de sintonia, se vocês não conseguirem sintonizar-se com eles, não é? É como eu estar aqui a falar e vocês estarem todos a conversar uns com os outros e a dizer: vai-te embora, vamos ver o que é que lhe vamos atirar. Não, se eu sinto, isto acontece-nos a nós quando estamos a fazer uma homilia. Quantas vezes eu já me tenho calado, quase abruptamente, porque percebo que ninguém está a ligar. Não acontece muitas vezes, mas já tem acontecido. E quando estamos à vontade até podemos dizer: pronto, vocês não estão interessados, continuamos na próxima vez. Esta tensão de sintonia é muito importante. Com o que dizemos, fazemos e celebramos, sem palavras e atitudes esclerosadas, e esta atitude é em si mesmo narração mistagógica, jamais confundida com sentimentalismo vazio. Compreenderão que, como liturgista, estes desafios estejam muito presentes nas minhas preocupações e ministério. Como pode a liturgia promover a frescura do anúncio fundamental da fé e introduzir a todos no mistério celebrado de forma viva e atraente? Preocupa-me que, por vezes, as respostas que vamos ensaiando não passem de citações de coisas do passado. E nos falta ousadia de ler o presente e de repropor a mensagem de sempre com horizonte de futuro. Os pastores, catequistas e educadores da fé deverão, antes de mais, responder adequadamente a uma necessidade que os crentes hoje manifestam muitas vezes, de modo ambíguo e confuso, e que requer grande capacidade de discernimento pastoral e o dom de uma clara intuição espiritual. É a necessidade de encontrar na liturgia uma atmosfera mais orante e meditativa que consinta responder ao desejo de apropriação pessoal daquilo que se diz e se faz na ação litúrgica. Neste sentido, poderíamos dizer que também o silêncio é querigmático e mistagógico. No dizer de alguns, uma liturgia mais espiritual e menos convivial, onde haja menos palavras e mais palavra, menos sinais improvisados e mais sinais significativos. A autêntica festa litúrgica é, antes de mais, interior, silenciosa, calma e sóbria, porque é a festa da fé que leva ao encontro e que provém do encontro. Mas atenção, falar de festa interior não quer dizer o desejo do retorno ao intimismo ou desprezar a insubstituível manifestação corporal e sensível que a liturgia necessariamente implica enquanto ação humana
e destinada ao encontro. Muito menos significa que vamos desprezar a índole de cada grupo, de cada assembleia, as idades dos participantes, como acontece tantas vezes em celebrações com a participação maioritária de crianças e adolescentes. Quando falamos de uma liturgia mais contemplativa, estamos a dizer a urgência de recuperar o primado da interioridade, que um certo acento na exterioridade colocou em segundo plano. Tocamos aqui o conceito de participação ativa tão querido ao Concílio Vaticano II. A liturgia de amanhã exigirá que cada cristão tenha condições para alcançar o conteúdo da liturgia, unida à descoberta de uma atmosfera mais orante e contemplativa. Este é um dos pressupostos essenciais, embora não seja o único, para que a liturgia possa ser lugar de transmissão da fé. Concretizando um pouco mais, a celebração faz-se de gestos, palavras, silêncios, sinais, música, usa algumas vezes a iconografia, deixa-se ajudar pelos odores, pela beleza da decoração, pelas circunstâncias do espaço. Para muitos que nunca foram iniciados, este complexo é estranho e provoca o tal curto-circuito que os faz desligar dos códigos linguístico-celebrativos da comunidade. A iniciação cristã, como caminho de inserção na comunidade, tem de passar pela aquisição de conteúdos sérios e experiências significativas que introduzam a criança e o adolescente na comunhão com Deus e com a comunidade. Seria uma boa ocasião para um ano de formação contínua sobre a celebração da fé, promovido nas comunidades. Uma relação mais forte da catequese com a liturgia, de facto, a liturgia é a fonte e o cume de toda a vida cristã, como abundantemente já disse, onde os catequizandos experimentam o que ouvem na catequese e descobrem os sinais visíveis da presença e ação de Deus. Por isso, a catequese deve iniciar aos espaços, aos gestos, aos comportamentos, símbolos e ritos celebrativos e, sobretudo, levar a viver na celebração litúrgica e na oração o que aprendem sobre a vida cristã. É que temos aqui alguma coisa de fundamental. Se a pessoa não experimenta isto no ato, enfim, ouviu a história, entrou no corredor da minha casa, onde às vezes cheira aquilo que vai ser o almoço, mas não se sentou à mesa, nem chegou a perceber a beleza daquela refeição, nem sequer a degustou, ficou com o cheiro. Ora, os nossos bispos, na Carta Pastoral de 2005, é bom que a gente não só compre, agora até já pode roubar na internet, mas leia ao menos as cartas que os nossos bispos nos escrevem, que são normalmente interessantes, não? E desafiantes em muitos aspectos. Eu acabo de citar essa carta. Aquilo que eu acabo de dizer foram eles que disseram. Eles dizem que a vida cristã é como os talentos do Evangelho, que são dados a cada um para pôr a render através do testemunho da caridade e do serviço do Reino de Deus. E continuam, a vida cristã é como a luz que deve irradiar à sua volta. O testemunho, por sua vez, fortalece e aprofunda a fé dos fiéis. Estes momentos não são compartimentos autónomos e separados. Estão em comunicação uns com os outros. Por isso, a catequese não pode preocupar-se apenas em esclarecer e solidificar a fé, mas também em despertá-la e avivá-la continuamente, retomando o primeiro anúncio e orientando na conversão ao Senhor. Precisa igualmente de orientar para a celebração e para o testemunho da fé, dizem-nos os nossos bispos na Carta de 2005. Vou já terminar, Sr. Bispo. Além da celebração e juntamente com ela, a nossa tradição dispõe de elementos importantes que ajudam à compreensão da celebração e de todo o contexto da vida cristã, complexo da vida cristã. Refiro-me ao contributo da arte e à necessidade de incluirmos na formação catequética
também esta dimensão hoje tão importante. Também a isso se refere o Papa Francisco no número 167, quando fala da via pulchritudinis, da via da beleza, que eu me dispenso agora de ler, porque não tenho tempo. Leiam depois o número 167. Desde as primeiras gerações cristãs, como atesta já a arte presente nas catacumbas, que a comunidade valorizou estas dimensões da arte para entrar no mistério de Deus. Reparem, muitas das nossas igrejas estão cheias de arte. E a primeira coisa que, às vezes, a nossa gente da catequese e dos nossos grupos de jovens não percebem nada é daquilo que os rodeia. Uma das catequeses mistagógicas mais interessantes que eu tenho feito e tenho provocado é justamente levar grupos de catequese a explicar-lhes o lugar e para que serve o lugar. Por exemplo, todos os que se crismam na Sé passam por lá pelo menos uma horinha comigo a perceber o que é que aquilo significa, a descobrirem o mistério do altar, o mistério da cátedra, o ambão. Nas igrejas antigas, porque é que aquele altar está ali e este agora está aqui? O próprio discurso iconográfico presente na igreja, da pintura à escultura, a própria colocação da Assembleia. Isto é catequese mistagógica. Leva a pessoa a entender o espaço que habita. Não é? A gente normalmente não toma a refeição no quarto, não é? E, portanto, é preciso saber para que é que serve cada compartimento da casa. Falando de uma experiência do nosso dia-a-dia. A aula litúrgica, em si, presta-se a grandes momentos mistagógicos. O acontecer da vida da comunidade. A participação num batismo, por exemplo. Já me tem acontecido, se tenho muitos miúdos, chamá-los e explicar-lhes os ritos ali e para que é que eles servem. Claro que isto não se pode fazer todos os dias, porque o ritmo da vida da comunidade e a própria dinâmica da liturgia também não permitem isso. Mas para a gente mais crescida, a própria celebração da fé é em si mesmo mistagógica. Muitas vezes chama a atenção da Assembleia, por exemplo, para o rito da bênção da água, porque a liturgia da bênção da água, a própria oração, é em si mesmo mistagógica. Explica para que é que serve, o que é que está ali a fazer. A própria oração eucarística é em si mesmo mistagógica. Havia um que tinha no seu diário, uma das vezes que foi à missa, descreve a missa toda. E quando chega à oração eucarística, tem esta anotação. Nesta altura desliguei para o padre fazer o trabalho dele. Ora, aquele trabalho do padre é o meu trabalho, é o nosso trabalho. Está a falar, a boca dele diz aquilo que vai no coração de cada um de nós. A tal tensão de sintonia precisa de ser criada, porque o que ele está a dizer, o bispo, o padre, em nosso nome, em nome da comunidade, torna-nos presente ali. Bom, tenho de terminar. Tinha depois uma referência a uma coisa que eu acho que também vos diz muito e diz-nos muito a todos, a questão da arte musical e da música, do contributo da música. A música tem em si mesmo também uma dimensão mistagógica. E aqui peço ao Secretariado Nacional que insista com músicos capazes que trabalhem isto, para não aparecerem as melodias de sempre, apenas com uma capa a dizer que é para crianças. Não chega a estar na capa que é para crianças. É preciso músicos bem preparados, que estudem a dimensão antropológica da situação, das realidades e que produzam música capaz de atingir os mais novos. Algumas pessoas que me conhecem ao ouvir isto dizem, não o estou a conhecer. Mas é verdade. Isto é fundamental. E termino agora mesmo.
Estou mesmo a terminar. Algumas experiências têm sido ensaiadas, mas gostava de terminar não com palavras minhas, que são as menos importantes, mas voltando ao Papa Francisco, só para dizer isto: é desejável que cada igreja particular incentive o uso das artes na sua obra evangelizadora, em continuidade com a riqueza do passado, mas também na vastidão das suas múltiplas expressões atuais, a fim de transmitir a fé numa nova linguagem parabólica. É preciso ter a coragem de encontrar os novos sinais, os novos símbolos, uma nova carne para a transmissão da palavra, as diversas formas de beleza que se manifestam em diferentes âmbitos culturais, incluindo aquelas modalidades não convencionais de beleza que podem ser pouco significativas para os evangelizadores, mas tornam-se particularmente atraentes para os outros. Temos experimentado isto, e agradeço a referência que o Sr. Bispo há bocadinho fez, nos serviços educativos do nosso museu, com grupos de catequese, mais novos, mais velhos, convidando-os a descobrir a beleza da fé através da arte. Também passa por aqui a nossa atenção aos sinais dos tempos. Muito obrigado pela vossa paciência.